Boa noite, pessoal, beleza? Ah, Hoje já é dia 2/6. Vou fazer um fechamento para vocês aí, fechamento do mercado do mini índice na data do dia 11/6 de 2025, beleza? E vou fazer uma explicação aí breve para vocês e as entradas que eu fiz e o resultado do dia e as outras possíveis entradas, beleza? Então, vou começar aqui. Se a gente pegar logo na abertura aqui do mini índice, a O mercado abriu um rangezinho ali das médias de 202 minutos e desceu com fluxo reto para baixo, né? Se a gente olhar aqui, aparentemente não teria o porquê o mercado ter segurado, a não ser esse pivot point central aqui do dia anterior, mas não é uma confluência aí muito sólida, sozinha pra gente trabalhar aí, tá? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem esse pivot point central aqui do dia anterior, tá? Léo, tu caracterizaria uma possível divergência aqui, sendo que o mercado estava diminuindo a força? Então, até poderia ser se fôssemos olhar aqui pro EFR, tá? Só que o mercado já abriu com muito fluxo reto para baixo, então daria para olhar esses últimos dois fundinhos aqui, ó, do IFR aqui, ó, e fazer uma comparação com isso aqui. Isso aqui é um trade muito rápido, né? Teria que ser um pensamento muito rápido para fazer essa tomada de decisão aí. E, pô, era recém 9h10 da manhã, né? Então, tinha os dados do IPC depois, onde o mercado deixou esse baita candle aqui, ó, reto para baixo e voltou para cima, né? Então pode ser que o mercado estaria esperando esses dados para fazer a precificação, né? Tá? Então, se a gente der um zoom out aqui, ó, a gente pode ver, ó, que a gente tinha uma espécie de uma LT aqui, ó, que vocês viram nos vídeos anteriores ali que eu falei para vocês, que estava falando de anteontem e de ontem, onde o mercado estava trabalhando nesse rangezinho da LT e estava respeitando ela, tá? Então, exatamente nesse horário, se a gente pegar e arrastar para cá, olhem exatamente onde o mercado travou, ó, nesse primeiro movimento, exatamente nessa LT aí do dia anterior que ele estava respeitando. Ele estava trabalhando abaixo, onde era um suporte, e agora virou uma resistência aí, né? Ou se alguém quiser chamar de resistência e virou suporte, enfim, isso é indiferente, tá? E agora, se a gente continuar dando zoom out aqui, ó, e a gente pegar toda essa movimentação aqui, ó, e toda essa pernada no mercado ainda não tinha corrigido, e simplesmente, né, ele tinha dado esse tiro para cima, feito um trabalhozinho de correção aqui, subiu, ficou nessa lateralidade mais ampla aqui, foi afunilando, desceu e estava numa movimentação mais lateral. Se a gente pegar toda essa movimentação aqui, ó, e traçar uma fibra de retração de todo esse movimento, olha onde o mercado travou lá no início do dia. Ó. Então ele veio exatamente na região de 50%, rompeu um pouco para baixo, aí, ó, aproximadamente uns 200 pontos, né? Mas veio com fluxo na parte da manhã e acabou travando nessa região e entrou defesa compradora aqui, como vocês podem ver nesses pavios aqui, e o mercado jogou para cima, aí depois trabalhou nesse range, daí veio os dados do IPCA, né? Se a gente pegar os dados do IPC, desculpa, IPCA do IPC, onde o mercado fez esse grande pavio aí para baixo, ó, olha exatamente o mercado travou ó, no pivot point do dia, no pivot point de fundo do dia aí, em confluência com o que, ó? Em confluência com 61.8, tá? Aí, ó, 61.8 daquela movimentação toda, tá? Junto com o pivot point, tá? Léo, tu faria uma entrada ali? Não sei, acho que não, tá? Não tava na frente do computador, não é um horário que eu costumo operar. Às vezes até estou olhando,
mas eu não acharia uma boa operação não, até porque tava dentro da notícia, né? Agora, se eu já tivesse posicionado, ok, né? Então, então não faria essa operação, tá? Agora, se a gente pegar aqui, ó, e traçar uma FIBO do dia, na movimentação do intraday, né? Olha ali que o mercado voltou para corrigir, ó. Ele falhou esse 61.8 aqui dessa última movimentação de baixa, falhou e começou a trabalhar abaixo, tá? Falhou, ele retestou as médias de 200 aí de 2 minutos, tá? Lá no 5 tinha a média de 50, do 72, tinha a média de 500 também passando naquela região. A 500 e as 200 estavam flats. 15 minutos também tinha a 20, tinha 50, tinha 72 que estavam flat também, né? E o mercado acabou virando para baixo e começou a trabalhar numa tendência mais baixista, né? Uma tendência primária baixista aí, tá? Se eu fosse pegar algum gatilho de entrada dentro desse range aqui, eu faria exatamente essa entrada aqui, ó. Onde o mercado veio fazendo topos e fundos menores, as médias começaram a se realinhar para baixo, mesmo acima da VWAP, o mercado estava estruturando uma baixa, né? Então, ele veio, testou esse 23.8, né? Que no caso poderia estar ao contrário, aqui é o 61.8, né? Desculpa, o 7,5. E jogou para a VWAP, testou a VWAP e virou para baixo com esse candlezinho de ignição aqui, tá? Então, deixou um stop muito barato aqui nessa entrada, um stop de 105 pontos. Aqui, ó. E depois jogou para baixo, tá? Obviamente, como vocês estão vendo aqui, o mercado veio e deu um tiro para cima e estopou quem estava vendido, tá? Então, se alguém tivesse entrado nessa operação aqui, ó, e tivesse colocado stop aqui e o mercado já tivesse andando uns 400 pontos aí, então ou teria zerado ou colocado stop no 0 a 0, talvez não teria tomado essa violinada aqui, porque de fato foi uma violinada, depois o mercado continuou e seguiu a movimentação de baixa dele até travar nessa região aqui, tá? Se a gente pegar a FIBO dessa última movimentação aqui, a gente vai ver que o mercado travou aonde, ó? No 7,6, ó, antes de fazer esse pequeno pullbackzinho de VWAP aí, ó. Aqui, aí fez o pullbackzinho de VWAP e jogou para baixo, daí depois estopou. Aí deixou esse baita candle aqui, que poderia ser uma venda, tá? Só que deixou o stop muito caro, né? Então acabou deixando um stop aí de 288 pontos, impossível de entrar nessa operação, ele até travou no 7,2 e na 50 do 2 minutos, mas impossível. Talvez aqui nessa segunda movimentação poderia ter sido um gatilho de entrada, o stop um pouquinho mais barato ali de 190 pontos, mas mesmo assim era um pouquinho caro, tá? O trade que eu fiz foi exatamente esse aqui, ó, onde eu acabei tomando um stop, tá? Exatamente aqui, onde o mercado veio, aí ele testou esse fundo aqui, falhou esse fundo, voltou para a média e eu acreditei numa possível continuidade do movimento de baixa, tá? Que no caso não aconteceu. Foi exatamente nesse candle aqui, tá? Então, eu entrei aqui e eu busquei minimamente um alvo aqui no pivot point, onde ele já tinha tocado antes, tá? Então, aproximadamente nessa região ia me dar uns 370 pontos, onde eu ia bater parcial, e depois ia buscar alvos ali mais para baixo, tá? Alvos maiores aí, mas não muito longos, porque o mercado já estava demonstrando que não ia ter uma grande movimentação aí no dia para baixo, tá? Então, ao meu ver, não ia dar continuidade. Então, eu ia bater uma parcial aqui, sair com aproximadamente uns 75% da minha mão, e ia carregar o resto e ia colocar o stop no 0 a 0, tá? Um stop bem baratinho aqui, ó, de aproximadamente 125 pontos, para buscar uns 325 pontos aí. Então, aproximadamente, no mínimo, uns 2 para 1 aí para uma parcial, tá? E daí o mercado veio, testou de novo esse fundo, falhou, e daí jogou para cima.
Não olhei na hora, só que o IFR estava demonstrando uma divergência exatamente nessa região ali, ó. Então eu já deixei até prontinho aqui para vocês darem uma olhada, para não perder muito tempo. Olha aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Deixou uma divergência, onde o mercado estava fazendo fundos menores e o FR estava começando a perder força aí, virando para cima aproximadamente, né? Então já demonstrava uma fraqueza de força vendedora aí, tá? Se a gente pegar aqui, ó, eu testei mais uma entrada aí, exatamente nesse ponto aqui, ó. Testei uma venda nessa região, tá? Buscando um certo pullback aí de VWAP, só que eu acabei vendendo aqui, esperando que ele fechasse para baixo da VWAP e ele acabou fechando para cima aí, tá? Então tava com o stop baratinho ali de aproximadamente 90 pontos. O mercado até veio pagar uns 120 pontos aí, mas eu buscava pelo menos aqui então um 7,5 aqui dessa movimentação para bater uma parcial, como eu já tinha tomado um stop. Então eu ia buscar uns 400 pontos aí nessa operação, mas o mercado acabou não pagando. Então tomei um stop aqui de 100 pontos aqui, mais uns 80 pontos aqui. E daí depois, quando o mercado rompeu para cima, retestou essas médias aqui, as médias, ancorou na média, ancorou nesse pivot point aqui, né? Ó, como vocês podem ver, tem um pivot point aqui nessa região, tá? Ancorou acima da VWAP na média de 9, na de 20, a 50, 72 estava começando a ficar abaixo do preço e deixou exatamente esse candle aqui, um candle de impulsão. Então eu acabei entrando na compra exatamente nesse candle aqui, tá? O stop um pouquinho mais caro aí, ó, stop de mais ou menos 180 pontos eu deixei o stop, tá? Não deixei bem lá no fundo não, tá? Ia ficar um pouco caro, tá? E daí o mercado pagou, simplesmente pagou a minha entrada aí, tá? Então eu acabei batendo parcial ali no 7,5 de toda a movimentação aqui, ó. Se a gente pegar da máxima do dia aí da mínima, então eu acabei batendo uma parcial porque o mercado simplesmente jogou reto para cima com fluxo. Então eu bati uma parcial aqui com 340 pontos. Aí depois bati mais uma parcial nesse outro pivot point aqui com mais 200 pontos para cima e finalizei meu trade aqui com mais 120 pontos para cima, que foi esse último topo relevante aqui de toda essa movimentação aqui que ele fez para baixo, tá? Então nesse trade total aí aproximadamente chegou a pagar 650 pontos, tá? Sendo que eu tinha uma primeira parcial com 340, depois 550 e depois os 650 aí, tá? O mercado deixou mais uma oportunidade aqui depois disso, mas eu já tinha encerrado aí, já estava um pouco desgastado, onde deixou essa divergência de topo aqui, ó, como vocês podem ver, e falhou um rompimento então esse último topo aí, tá? Essa região aqui, ó. E daí jogou para baixo. Então na parte da tarde aí ele deixou também algumas oportunidades, tá? Se a gente pegar a retração dessa movimentação, então ele desceu com fluxo reto aqui até a região do 7,6. Então mais uma oportunidade aqui, ó, de compra nessa região. Aí depois virou para cima, ancorou nas médias de novo, um candle de impulsão aqui. Então mais uma oportunidade de compra aqui, não muito boa, porque o stop já era um pouco mais caro. Acredito que eu não faria essa operação aqui, já tinha feito uma com stop mais caro aqui. Arrisquei um pouco porque eu já tinha tomado 2 stops, então acreditei muito nessa movimentação para cima, visto que o mercado já estava mostrando uma fraqueza de continuidade dessa tendência baixista. Então acreditei pelo menos numa movimentação dessa correção aqui, onde eu bati a primeira parcial, né? Pelo menos para limpar o meu stop do dia aí. E aqui o mercado deixou mais uma oportunidade, vindo ancorar na 500 do 2, junto com a 7,2 e a 50 da movimentação, e depois o mercado jogou para cima aí, tá? Então,
depois dessa movimentação aí ele acabou pagando mais 900 a 1000 pontos aí, tá? Então se a gente pegar e buscar alvos depois dessa última movimentação aqui para cima, então se a gente espelhar esse pivôzinho aqui para cima, ó, pagou 4 alvos aí para cima, beleza? Então aqui, ó, jogando para cima aí, baita oportunidade onde ele pagou 900 e poucos pontos, tá? O que o mercado fez nessa região, tá? Que me deixou mais tranquilo. Óbvio que eu não estava mais operando, tá? A gente tinha um topo aqui, ó, exatamente aqui. O mercado fechou acima, já caracterizando um rompimento de pivô. O mercado veio, ancorou nas médias, as médias já estavam direcionais para cima, e aqui deixou esse gatilho aqui, essa espécie de martelo aqui para cima. Baita entrada aqui com stop de 90 pontos e jogou para cima, então caracterizando um espelhamento aí desse pivô aqui, né? E buscou todos os alvos ali, como eu já tracei para vocês, tá? Pois na parte mais tarde aí eu já não vi grandes movimentações aí para entrar a favor do movimento e buscar bons trades, tá? Já deixou algumas oportunidades, mas nada que eu tivesse feito, nem essa aqui com um toque no pivot point, simplesmente um toque isolado. Não tinha muitas confluências. Tinha o 7,6, mas não chegou nem a encostar no 7,6 nessa movimentação, tá? Então, espero que esse conteúdo possa agregar alguma coisa aí no operacional de vocês, tá? Outra coisa que eu falo bastante aí, que eu aprendi com o Adriano aí, para quem conhece o Adriano Mendes, entre a VWAP do dia 9/60, o mercado tende a ficar num range mais lateral. Então foi o que ele fez aqui, ó, entre a 9/60 e a VWAP. Então ele faz essa movimentação mais errática aí, mais lateral. Beleza? Eu estendi um pouco o vídeo hoje porque eu queria explicar um pouco mais sobre essas pequenas movimentações do dia. Não vou falar do dólar porque não acompanhei o dólar. E é isso aí, amanhã tem mais. Valeu!